sobre sexualidade entre pais e filhos ainda é um dos maiores silêncios dentro de casa. Enquanto isso, esses adolescentes hiperconectados aprendem sobre sexo, afeto e limites no mundo digital, fora de casa. O que fazer com isso? Como conversar? Será que conversar não acaba incitando uma vida sexual? Falar sobre sexualidade entre pais e filhos ainda é um dos maiores silêncios dentro de casa. Estudos mostram que adolescentes que falam abertamente sobre vida sexual com os pais costumam tomar decisões mais seguras nessa área. Infelizmente, a realidade é bastante diferente. Ora, as conversas são nebulosas, superficiais ou até inexistentes. Enquanto isso, esses adolescentes hiperconectados aprendem sobre sexo, afeto e limites no mundo digital, fora de casa. Enquanto esses pais que tiveram uma criação que não os ajudaram a falar sobre sexo, tampouco sabem orientar. E aí, o que fazer com isso? Como conversar? Será que conversar não acaba incitando uma vida sexual? A gente vai falar sobre isso com ela, psicóloga Catiúcia Araújo. Seja muito bem-vinda, Catiúcia. Obrigada, Maíra. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui aberta para a gente fazer essa troca e essa conversa. Que prazer, viu? Um prazer te Obrigada. rever. Sempre teve, assim, eu ouço muito esse discurso de que é melhor não falar na escola, é melhor não falar em casa, porque vai que incita uma vida sexual precoce. O que você acha disso? Então, não tem como a gente deixar elementos que são da própria vida fora desse diálogo. Então, o que a gente percebe muito é que a gente precisa primeiro encarar a sexualidade, e aí tem todo um trabalho pessoal dos pais. Então, o que a gente percebe hoje é aquela história de filho não vem com manual, a gente não sabe por onde começar, e aí a gente precisa buscar. Então, o que a gente percebe hoje é que os pais precisam buscar aprimoramento pessoal, porque, de repente, as minhas crenças de como eu fui educada, de como eu fui criada, pode se tornar barreiras na hora que eu vou me relacionar com os meus filhos. Então, muitas vezes, eu tenho aí barreiras de mas eu não sei falar sobre isso, eu tenho vergonha de falar sobre isso. E se ele me perguntar esse ponto ou aquele ponto, o que que eu vou responder? Então, o que a gente percebe muito é uma falta de aprimoramento pessoal, uma falta de trabalho sobre as suas próprias crenças, as suas próprias percepções e uma evolução também caminhando junto com esse filho. E aí, falando de adolescência, o que que a gente percebe? Quando os pais têm crianças pequenas, e aí eu digo nós, porque eu também sou mãe, a gente se debruça nesse universo infantil. A gente brinca, a gente aprende as musiquinhas, a gente acompanha, a gente se fantasia, a gente faz amizade com o grupo de pais, a gente vive essa primeira infância. Claro, com as nossas dificuldades, mas a gente mergulha. E aí, o que que a gente percebe que acontece na adolescência? Esse filho vai crescendo, ele vai mudando fisicamente, ele vai mudando em termos de preferências, de características. E é o que que acontece muito? Os pais interpretam isso como é uma fase muito difícil, é uma fase muito chata. Agora ele só é rebelde, ele só quer ficar no quarto, ela só quer saber das amigas, dos amigos, do namorado, da namorada, e eles não querem mais ficar com a gente. E aí o que que a gente percebe que as famílias fazem? As famílias reforçam erradamente essa busca de identidade que o adolescente vai fazendo, que ele vai buscando ali o canto dele, as referências dele, e aí os pais entendem isso como uma quebra, uma ruptura, e os pais se ressentem e se afastam, e ficam esperando que esse adolescente busque.
ao invés de entender que nós continuamos sendo pais e mães e que assim como a gente fez na infância, que a gente mergulhou, que a gente entendeu, que a gente se aproximou, a gente precisa fazer o mesmo processo, só que com estratégias diferentes. E aí a sexualidade é um ponto crucial desse momento. Então, o que, que a gente percebe? Que os pais precisam buscar informações corretas, porque informação a gente tem hoje de tudo que é natureza, né? E cada um trazendo uma informação diferente. Então, o que, que a gente está vendo? Os pais precisam buscar informações corretas, os pais precisam buscar aprimoramento pessoal, e aí eu estou falando de terapia, cursos, troca de ideias com outros pais, estudos sobre os assuntos também, para que seja possível dialogar com esse adolescente que está ali carente, precisando, só que não vem. A gente precisa criar estratégias. A sexualidade é só um dos pontos desse processo todo de diálogo com o adolescente. Sem dúvida. Nossa, você trouxe, assim, pontos muito importantes. A sexualidade não é só o sexo na vida sexual, mas é a identidade, né? E quanto mais tabu, mais isso vai prejudicar, impactar nessa relação, né? Sim. Esse adolescente que é visto como o problemático, como o diferente, que está conseguindo, está conquistando uma identidade diferente, porque vai mais para o social. É interessante, me faz pensar no que Freud falava da criança, do pré-adolescente ter que matar os pais, mas os pais também têm que matar esse imaginário desse filho que acaba não tendo uma ideia própria, uma decisão, que é muito a projeção e o reflexo deles somente, né? Então fica sendo desafiador para esses pais. E aí vem uma pergunta que eu sempre ouço, Catiúcia. Por que que eu, como pai ou mãe, eu tenho que aprender se antes, na época dos meus pais, dos avós, ninguém ficava lendo sobre como ser pai ou como ser mãe? Isso é um Aham. modismo, isso é um exagero, isso... O que que você acha disso? Então, isso é uma crença limitante, né? E que acomoda. Tipo, eu me criei assim, eu me formei assim e tô aqui. Dei certo, né? Por que que eu Exatamente. preciso fazer diferente? Muitos pais falam isso no consultório. Olha, mas na minha época não tinha isso. Esse monte de transtorno, essas questões de adolescência, na minha época não tinha isso. Era menino levanta, a gente olhava, o menino já entendia, não perguntava esses assuntos porque a gente não falava disso. Vai crescendo, naturalmente vai entendendo, vai se relacionando e tá tudo certo. E deu certo comigo, deu certo com a minha mãe, com meu pai. Por que que agora é tão diferente? Alguns pais falam que hoje a gente tem muito blá blá blá, Isso, né? isso. E na verdade, claro, nós temos os nossos excessos, a nossa geração tem excessos, no sentido de muitas vezes depositar o poder na criança e no adolescente, o poder de Sim. decisão, mas esse é um outro assunto, né? Porém, a gente está no momento do diálogo, da escuta. Eu sempre digo isso para os pais: ok, você está aqui, você deu certo, você fez o melhor que você podia com os recursos que te deram. Mas você deve ter passado por vários desafios para chegar até aqui. E hoje, enquanto pai e mãe, você tem dois caminhos. Um, repetir tudo o que fizeram contigo, inclusive com os erros, ou aprimorar esse percurso, fazendo melhor, porque os teus pais não tinham os recursos que você tem hoje. O meu pai e a minha mãe, eles não tinham o recurso de informação que eu tenho hoje. Então, a gente tem a obrigação de fazer melhor, de ouvir as informações fidedignas, de evidência, o que é verdade, e tentar aplicar isso na criação dos filhos, aprimorando. Não é porque eu fui criada sem diálogo que eu vou fazer a mesma coisa com os meus filhos.
Até porque a gente precisa ir aperfeiçoando as gerações. A gente precisa ir aperfeiçoando. Um dia desse eu vi um vídeo na internet que era assim, o garotinho estava falando pro pai, papai, olha, aqui foram os traumas que passaram para você. E aí, você, quando foi passar para mim, você não passou os mesmos traumas. Você fez diferente. Então, eu aprendi coisas novas, eu aprendi situações novas, eu não estou repetindo os mesmos traumas que você. Então, é claro que a gente tem uma bagagem emocional e de vida, mas a gente precisa fazer diferente, porque a gente está numa geração diferente. Eu não posso querer educar os meus filhos da mesma forma que eu fui educada, porque é outro momento. Eu preciso buscar informações, buscar orientação de profissionais para fazer o melhor que eu consigo fazer hoje. Perfeito, perfeito. É outro contexto, né, Catiúcia? É outro E contexto. quando a gente olha para medicina, fica mais fácil. Se a gente pensar nos últimos 50 anos, o quanto que nós aprendemos sobre o cérebro, quais são os cuidados que hoje nós temos com o corpo por conta do conhecimento e da ciência. Só que quando isso vai para a saúde mental, fica mais difícil, porque é meio subjetivo, nebuloso, e as Sim, pessoas não entendem que não é que funciona, é porque a gente não tinha conhecimento profundo para entender hoje, né, os impactos de uma criação, de uma fala. Eu vi essa semana uma matéria fazendo, né, eu acho que foi um estudo longitudinal, mostrando o impacto de falas ao agressivas longo da ao infância, longo né? do tempo, né? Como é que isso muda a circuitaria neuronal, como é que muda o Uhum, funcionamento do cérebro. Nós tínhamos esse conhecimento anos atrás? Não tínhamos. Então a gente fazia o que dava para fazer, né? isso. Agora, essa ciência mostrando esses dados, como não aprender? Fora que existe um contexto nunca antes vivido, que é o contexto digital, né? A gente já vai falar sobre Sim. sexo virtual, mas voltando para essa herança que a gente tem dessas crenças limitantes. Eu fico lembrando, Catiúcia, da época da geração ali, década de 80 e 90, os adolescentes daquela época que são pais hoje, era muito controverso, né? Porque a sexualização, ela era muito presente na TV, banheira do Gugu, domingo, programa de família, Tinha não é? muita erotização. Tinha muita erotização, mas em casa não se falava sobre isso. Sim. E se falava muitas vezes de um jeito completamente Diferente, né? exatamente assim, o sexo é sujo. Sexo é só para procriação. Mulher que faz sexo é tal, 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 X, Y, Z, Não é não é? uma boa moça para Não é boa, casar. Isso exatamente. estava atrelado a caráter, né? Exato. Imagina essa mãe que passou a infância, a adolescência ouvindo isso, agora vai ter que se deparar com a sexualidade da sua filha. Sim. Né? O homem que entendia que sexualidade passava por relações agora sem respeito, sem responsabilidade afetiva, que tinha que ser o garanhão, e isso era só para o homem, mas para a mulher não podia, porque tinha que ser recatada e do lar. Como é que vai lidar com a sexualidade do filho e da filha, né? No momento em que a gente já vê direitos iguais, já vê uma discussão maior de a mulher também merece ter o seu prazer sexual. Olha a discrepância Sim, sim. geracional em termos de educação, né? Então, eu vejo ali fundamental estudar sobre isso, não é? Olha, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da repetição dessas crenças. E isso envolve família, envolve cultura, porque a gente também está falando de um momento cultural diferente. A gente não está dizendo que tudo está ok hoje. Claro, Temos claro. muitas dificuldades, inclusive no campo da sexualidade. Desafios. Que a gente também saiu do 8 para o 80, Sim. né? Antes não se falava
disso, não se podia. Quando essas situações de erotização aconteciam, era fora do âmbito da casa. Isso é lá na TV, isso é no artista de TV, isso não é aqui dentro. Aqui dentro a gente vai meio que caminhando na biologia e vai fazendo, e aí você cresce, e aí você vai namorando, e daqui a pouco você casa e engravidou, e as coisas iam acontecendo sem se conversar sobre isso. Hoje a gente já conversa, mas a gente precisa também trabalhar muito essa comunicação. Porque muitas vezes os pais estão terceirizando esse diálogo sobre a sexualidade, esperando que a escola faça esse papel, deixando que o mundo digital traga essas informações. Então, a gente tem alguns equívocos ainda. Ah, nós falamos, tá tudo bem, tá tudo aberto, pode me perguntar tudo e tal, mas eu não me aproximo e não faço o meu papel de pai, de mãe, como uma referência para poder conversar sobre esses assuntos. Isso não quer dizer que eu tenho que ser perfeito enquanto pai e mãe, não quer dizer que eu tenho que saber tudo, mas quer dizer que eu preciso buscar. Eu bato muito nessa tecla do aprimoramento pessoal, e aí eu estou falando de psicoterapia, eu estou falando de leituras, eu estou falando de trocas de ideias com outros pais, para que a gente possa aprender a lidar com os nossos filhos hoje. Porque os nossos pais não sabiam e fizeram o que podiam com aqueles recursos. Nós hoje temos mais informação, precisamos selecionar essas informações e utilizar a nosso favor para que a gente possa não terceirizar, mas estreitar esse diálogo. A gente precisa se aproximar. E para isso a gente precisa trabalhar os nossos conteúdos. Porque se a sexualidade é algo que para mim é difícil, eu fico com vergonha, é feio, é sujo, não é do mundo feminino, é só dos homens, eu não vou conseguir falar disso com os meus filhos, eu não vou conseguir falar disso com os meus adolescentes. E aí a gente tem terceirizado. Eu lembro de uma situação em que uma criança de 9 anos falou para mim que ela achava que ela tinha chegado a uma conclusão de que ela gostava de meninas. E aí eu estranhei porque era um conteúdo que ela nunca tinha colocado ali. E aí eu disse, mas me explica um pouquinho melhor essa conclusão, né? Que você está dizendo que é uma conclusão. Ela disse, sabe por quê? Na minha turma, todo mundo já decidiu o que é. E eu não decidi ainda. Como eu não gosto de nenhum menino, o que eu pensei? Eu devo gostar de meninas. E aí eu tenho uma amiga que eu gosto muito dela. Eu gosto muito, muito, muito. E aí eu comecei a achar que isso é gostar. Então talvez eu seja apaixonada por ela. E então eu gosto de meninas. E eu disse: e você já conversou com seus pais sobre isso? Não, porque eu tenho vergonha, eles não vão entender. Eles não vão entender, eles estão esperando. Primeiro, eles vão dizer que é muito cedo para eu falar disso. E depois de uma menina. Então, veja aí que falar de sexualidade, a gente pensa que. E aí é um outro ponto importante, tá? A gente pensa que falar de sexualidade é só na adolescência. Mas a sexualidade, ela não é só o ato sexual. Ela não é só a gravidez. Ela não é só a definição, a orientação sexual. Se eu gosto de meninas, de meninos, se eu sou bissexual, a gente pensa sempre assim. Mas, na verdade, a sexualidade tem a ver com a relação com o meu corpo, a relação com o corpo do outro. E isso começa desde a infância. Então, a forma como a gente vai educando a nossa criança, como a gente vai dando naturalidade ou tabu para a relação com o corpo, na adolescência isso vai ser um reflexo. Então a gente passa a vida toda não falando disso, aí quando chega na adolescência eu quero que o menino sente aqui e diga, olha mãe, olha, ele nunca falou, eu nunca falei sobre corpo com ele, eu nunca falei sobre corpo com ela.
Então a gente precisa ter cuidado porque a sexualidade ela tem que estar presente enquanto um assunto desde cedo. E aí na adolescência isso vai vir com mais fluidez, com mais naturalidade. Nossa, perfeito, perfeito. Esse exemplo que você trouxe dessa menina, eu acho que ajuda os pais a entenderem que é inevitável esse assunto ele vai vir. Ele vai vir. Não dá para esconder, como você falou no início do nosso bate-papo, sobre uma coisa que é natural. Então, pais, vocês preferem que o meio determine, fale qual é a referência que esse filho vai ter no mundo virtual ou externo, social, que vai dizer sobre a sexualidade, né? Vocês preferem que eles se sigam orientados por esse meio, ou prefere que isso saia de casa, né, com uma conversa, com uma comunicação assertiva? E muito importante você falar que, até porque, por não ser tabu, é natural e perpassa várias nuances da identidade desse filho, desde sempre falar sobre isso. Agora, a gente tem que falar no nível de entendimento desse filho, é assim? Isso, você falou um ponto muito importante, porque primeiro eu vou entender que, opa, eu tô num outro momento de geração, é um outro contexto, então eu não tenho que repetir o que os meus pais falaram, o que eles fizeram, eu hoje preciso buscar informações, buscar a rede de apoio e tudo mais. E aí, claro que esse diálogo ele vai estar muito de acordo com o contexto de cada família. Porque a forma como um pai e uma mãe conversam sobre sexualidade não é o mesmo do outro. Por quê? Porque esses filhos estão em faixa etária de desenvolvimento diferente. Essas famílias, elas têm valores diferentes também. Então, cada um vai conversar dentro do seu contexto e dentro também do perfil da sua criança, da faixa etária da sua criança. O que é interessante? Que eu sempre trabalhe com o corpo como algo natural. E aí, o que eu estou falando disso? Da gente ter cuidado de, menina, bota uma roupa, você não pode estar assim, é feio, e né? Isso, trazer esse pudor, né, Esse peso pro esse corpo. peso, É isso. feio, não pode. Cobre aí porque é feio, não pode andar na rua assim. É diferente de colocar, olha, a gente tem regrinhas, né? Então, a gente fica sem roupa quando a gente está na nossa casa, que a gente vai tomar banho, que é o nosso contato com o nosso corpo. Quando a gente sai e encontra as outras pessoas, existem regrinhas, né? E aí o meu corpo é meu, o corpo do outro é do outro, tem espaços aí para respeitar. Mas veja que aí eu estou colocando como regras sociais que são importantes, até para a formação desse E sujeito. que essa criança vai entender, Vai porque entender. ela já está na fase de saber o que pode e o que não pode. Ela está tentando Isso. mapear o mundo dessa forma. Mas é diferente de dizer não pode, é feio, tá Exato. sujo, não pega. E não pode, né? E aí, se a gente vai colocando isso, então a gente vai colocando aí uma série de barreiras em tudo que tem a ver com o corpo. E aí, depois, essa criança, ela não vem com as perguntas. Quando começarem a surgir perguntas, é provável que essa criança demore muito para trazer para os pais, porque as crianças são muito mais espertas do que a gente imagina. Eles fazem uma leitura dos pais, o adolescente também. Então, eu não vou perguntar isso, Ela porque não, é feio, exato, ela não entende o porquê, mas ela entende que é proibido, que não é que legal, aquele que assunto. aquele assunto não é bem-vindo. E vai Isso. se fechando e vai escalando. Isso. Então a gente precisa sim trabalhar com essa sexualidade como algo natural desde sempre, deixar esse canal de comunicação com a criança sempre aberto
E aí não é que eu vou sentar para dar aula para a criança, mas eu vou aproveitar as situações do dia a dia que a criança vai trazer. Mãe, pai, por que isso? Mãe, pai, por que aquilo? O que que é isso? E aí a gente vai gradativamente, devagarinho, respondendo as perguntas, orientando, mostrando. Aí aquela criança diz: opa, ok. Aí vai passar um tempinho, daqui a pouco ele vai trazer outras demandas, né? E a gente vai devagarinho, porque a forma de falar de corpo, de sexualidade com a criança de 5, 6 anos é totalmente diferente da conversa que eu vou ter com o adolescente. Porque eles vão trazer curiosidades, dúvidas diferentes. E eu vou crescendo junto com esses filhos. Eu acho que essa é a grande questão. A gente vai crescendo junto. Hoje a dúvida que ele tem é essa. Aí aos 12 é outra dúvida e eu vou crescendo junto. Perfeito, perfeito. Um estudo mostrou recente, mostrou que fez ali uma entrevista com os pais e os filhos, no caso adolescentes, e aí o resultado foi muito surpreendente, porque os pais tinham a impressão de que estavam falando abertamente sobre sexualidade e os filhos sentindo que não estavam falando nada. Aham. Por quê? Porque quando acontece a comunicação, que é raro, é uma comunicação de palestra, de aula. É pouco espaço para escuta, né, Catiúcia? É Uhum. impressionante. Então, é o pai já dizendo o que tem que fazer, o que não pode fazer. A mãe também, olha, não faz isso, não faz. Qual é o espaço que o filho vai ter para se sentir confortável numa, numa situação em que ele se viu fazendo o que acha que o pai não vai gostar? Né? Confortável, como você falou, de uma orientação sexual, de uma identidade de gênero, Uhum. se as conversas que pouco acontecem, elas são ditatoriais, elas são já ali dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Isso não é uma comunicação assertiva, correto? É porque é verdade, porque o que que acontece? A gente se acha muito detentor do saber, da informação. Eu trabalho muito com crianças, e aí trazendo um exemplo, às vezes, quando a gente se coloca para a criança e para o adolescente como pessoas que sentem, que têm dúvidas, né? Eu lembro que um dia desses eu estava falando com uma criança sobre os ciúmes, do irmão. E aí ele me disse que ele não tinha. E aí ele disse: Você tem irmãos? Aí eu disse: Tenho. Aí ele disse: E você teve ciúmes? Aí eu disse: Muito, bastante, porque eu era bem pequena. Eu lembro que eu fiquei com ciúmes. Aí ele disse: É? Você teve ciúmes? Sim. Aí ele: Ah, tá. É. Eu acho que dá um pouquinho mesmo, né? Ele teve espaço, se sentiu confortável de falar. Isso. Então, quando a gente se coloca para o adolescente, para a criança, olha, eu também tinha dificuldade com isso. Poxa, esse assunto também me deixava nervoso. Legal. Aí a gente está dizendo, olha, eu sou humano como você. A gente não é amiguinho, né? Não é que a gente está Uhum. aqui de amiguinho e eu vou para balada com você, não é isso. Mas eu tô me colocando como gente. Eu tô me colocando como alguém que não chegou aqui aos 40 anos e chegou. Eu também tive a tua idade, eu também tive dúvidas, eu também ficava nervosa com isso. Então, para que essas perguntas e esse diálogo sobre sexualidade venha, ele tem que vir lá do início, com naturalidade. E vai depender do vínculo. E o vínculo não é senta aí, não é interrogatório. Já desses eu assisti uma aula sobre essa questão da comunicação assertiva entre pais e filhos, e a pessoa que estava explicando, ela falou, não é um interrogatório. A gente acha que conversar com os filhos é fazer um interrogatório. Tá, e você tá saindo com quem? E o que que você tá fazendo? E o que que você pretende fazer depois? E o que que você acha disso? E aquele amigo? É um interrogatório. Ou então é uma aula. Senta Exato. aí que eu vou te falar como que você tem que Como tem que fazer, fazer, exato. né? E na verdade, nem eu vou ser amiguinho e uhul, vamos lá pra festa. Não é isso, porque claro que essa figura de autoridade dos pais é importante.
ainda mais no momento que a gente vive, que está tudo muito confuso, né? Então é importante, sim, ter essa figura de autoridade, mas eu não sou o detentor do saber, eu sou perfeito, eu nunca errei, nada deu errado na minha vida, né? Então eu não vou ali só sentar para dar sermão, e eu também não vou só dar aula. Então, isso depende desse vínculo. E essa conversa, às vezes, vai vir no cinema, quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está fazendo um lanche, quando a gente está no carro. Eu lembro, eu tenho um filho de 17 e uma filha de 12. Eu lembro que quando ele tinha 5 anos, eu estava no carro, com ela no bebê conforto, com meses, e ele aqui. E aí ele disse, mamãe, eu queria muito fazer uma pergunta. E aí eu disse, tá, mas tem que ser agora, porque eu estava muito atormentada com o trânsito. Ele falou, tem que ser agora, porque a minha cabeça tá assim, ó, assim. E eu disse, tá bom, pode fazer. Aí ele disse, são duas perguntas. Por onde os bebês entram? E a mulher tem que ser casada para ela ter bebê? Uau, pertinente a pergunta. Por que que ele estava trazendo isso? Porque ele tinha acabado de ter uma irmãzinha. Olha só. Então, esse tema de Tava ali. gravidez, de chegada de um bebê, de parto, estava ali. Então, ele estava ali olhando todo esse contexto e chegou um momento. Aí ele trouxe a dúvida. Não precisei sentar com ele e dizer, vamos ter uma aula agora. Não, ele foi trazendo. No momento dele, daquele trânsito. E aí eu lembro que eu fui explicando. Olha, as mulheres não precisam estar casadas para elas terem filhos. É claro que é muito legal ter um companheiro junto, né? Porque a criança, quanto mais gente para cuidar, melhor para a criança. Mas não é uma regra. Ah, então as mulheres elas podem ter filhos sem ter o marido? Pode. Ah, e por onde que os bebês entram? Ah, o que que você estudou lá na escola? Ah, tem o corpo da menina, tem o corpo do menino. Ah, então tem um namoro quando são adultos que se gostam muito. Então a gente vê o que que a criança já sabe e aí eu vou explicando dentro da linguagem dela. Eu lembro que ele disse: Ah, tá. Ah, entendi. Passou. Enquanto que alguns pais falam bem assim: não, filho, você não vai entender isso, a gente conversa quando você crescer. Quando você crescer. E aí, Não quando é? você crescer, a pergunta vai para o colega, a pergunta vai para o Exatamente. influencer, a pergunta vai para o adolescente um pouquinho mais velho. Do que ele está fazendo, eu vou copiar. Exato, exato. E aí vai também de uma busca de aceitação, porque se o meu colega faz isso, eu também vou fazer, Sim, né? Já não tem mais o que que fala sobre mim realmente, né? Então são outras camadas. Um outro tema de criança, como fazer essa comunicação quando a criança se percebe no prazer diante do toque da genitália. sim, 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 sim. Bom, essa é uma pergunta que os pais trazem muito, né? E aí também é importante olhar alguns aspectos. É claro que essa descoberta do corpo da criança se tocar e ela perceber que esses órgãos genitais, eles são prazerosos quando se toca, né? É uma descoberta. Então a gente vai ter isso ali por volta de 4, 5 aninhos e depois a gente vai ter também esse processo na adolescência, só que de outra forma, né? De outra maneira. Aí a gente precisa olhar primeiro para essa faixa etária, olhar o perfil da nossa criança, porque a gente tem crianças com transtornos de neurodesenvolvimento. Então, muitas vezes essa questão da sexualidade, ela pode também ser algo que precisa ser cuidado no sentido muitas vezes de uma repetição, de uma busca ali de canalização da ansiedade. Então, eu preciso olhar o perfil da minha criança, a idade, como é que isso está acontecendo? Se isso está fazendo parte de um processo natural, saudável, ou se eu já tenho um sinal ali de que eu preciso de um auxílio também para conduzir aquele processo de um jeito mais positivo.
Então, eu preciso olhar tudo isso, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes as crianças chegam para a terapia ali com 5 anos e os pais falam: olha, mas ele ou ela tá se masturbando muito. Toda hora que a gente busca, ele tá se tocando, ela tá se tocando. E isso tá muito frequente. E aí, claro, a gente tem que olhar por que isso tá muito frequente. Então, eu preciso olhar o que é natural desses comportamentos e o que pode ser um sinal de alerta que os pais precisam buscar ajuda. Uma tentativa ali que não que foge do padrão, mas uma tentativa de regulação emocional de algo que não tá bacana, né? Não tá regulado. Ou de informações que essa criança tá tendo fora da idade e de maneira errada. Ele está tendo acesso a conteúdos de vídeos, ele está tendo dorme no mesmo quarto que os pais e está presenciando situações relacionadas ao sexo dos adultos. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. Mas uma coisa é certa. Toda vez que chega uma situação dessa de descoberta do corpo, de toque da criança do seu próprio corpo, a gente precisa tratar isso com mais naturalidade. A gente não precisa... meu Deus, é feio. Não pode. Eu tenho que botar limite nisso. Ele vai sair fazendo isso em tudo que é lugar. O que as pessoas vão pensar? Depois, como é que vai ser lá na frente? Porque a gente já atrela a caráter. Então, eu olho uma criança de 5 anos e eu já atrelo aquilo a um caráter. Será que ele vai ser um maníaco? Será que ele vai ser uma pessoa que vai sair aí fazendo sexo com todo mundo? E a gente tá falando de uma criança de 5 anos. Exato. Que tá se descobrindo. E aí todo esse peso moral é do adulto, não é da criança. Né? Então primeiro eu tenho que olhar isso com naturalidade, entender como isso está acontecendo, até para entender se eu preciso intervir, se eu preciso buscar ajuda, ou se eu preciso só mudar o foco, né? Se eu preciso tirar dúvida, se eu preciso conversar, se eu preciso mudar o foco. Já terminou o banho? Vamos lá, vamos fazer tal coisa. E aí eu vou redirecionando também, sem ficar, é feio, não pode. Porque isso coloca uma série de camadas de moral errada sobre o corpo, de que é feio, de que é proibido, de que não pode. E aí a gente sabe que o que é proibido acaba muitas vezes ficando interessante, mas aí eu faço escondido, eu não te pergunto, você não me explica por que eu não preciso fazer isso toda hora, porque eu tenho outras coisas na vida para me interessar e para fazer, eu preciso descobrir outras fontes de prazer também. Então, a primeira coisa é a gente não encarar isso como um problema, mas entender como uma fase e uma forma de comunicação da minha criança e do meu adolescente que eu preciso ver como eu posso auxiliar. Perfeito. Isso me lembrou um caso, eu atendi uma paciente de 11 anos de idade e ela me falava que toda vez que ela ficava nervosa, né, ela ficava muito agitada, irritada, ela tocava na genitália ou se esfregava com os bonecos, né? Então, ela estava dizendo ali que ela achou um lugar de regulação emocional diante de uma inabilidade, de uma dificuldade de regular, né, as emoções, porque ela tinha, de fato, uma condição clínica. Mas aí, investigando, ela tinha sofrido uma experiência de abuso, em que o abusador falou, olha, pega esse dedinho, coloca ali e vai massageando para você ficar bem calminha, e era ele fazendo. Então, olha a necessidade de trazer esse espaço de escuta, né? Porque se já chegasse com essa criança, ela não tivesse num processo terapêutico, ou os pais chegassem com essa criança, não faça isso, não estaria entendendo o que ela está sentindo, esse estresse, né? Do porquê do estresse, porquê da ansiedade, e por que ela entendeu que é assim que regulava.
Ela né? fez uma associação. Ela fez uma associação. De que aquele comportamento, aquele gesto era prazeroso e ajudava a se regular. Exatamente, exatamente, né? E diante de toda essa história, essa narrativa, né, que tem por trás sofrimento. Então, é muito importante também, veja se faz sentido, Catiúcia, criar esse espaço de perguntas, no sentido de o que acontece, em qual momento você faz isso, por que você faz, para tentar entender que demanda é essa que a criança está tentando atender, o porquê que ela está fazendo, para poder conversar sobre isso. Aí, realmente trazer, poxa, mas será que tem um outro jeito, né? Ou vamos pensar aqui também ou as consequências disso. É muito importante entender esse mundo interno do filho. Isso, eu vejo que o diálogo, eu consegui olhar para essas situações sem já um juízo ali de que é feio, de que é errado, e que aquele comportamento sexual que está acontecendo com a minha criança, ele pode estar relacionado a um problema de caráter ou de comportamento no futuro. Então, isso acontece muito com os pais, de misturar sexualidade com caráter. Por quê? Porque a gente vem de uma geração, eu sou mais velha que você, então a gente vem de uma geração em que sexo e sexualidade são coisas sujas, que eu não falo com as pessoas nem sabem que isso acontece na vida da gente, né? Então, toda vez que eu vejo um comportamento inadequado envolvendo sexualidade, eu já atribuo isso a caráter. E, na verdade, não, nem sempre essa equação ela está correta. Isso é muito importante. E a gente não pode terminar esse podcast sem falar sobre esse mundo virtual. Imagina esse adolescente, né, ou até essa criança que está mais isolada socialmente por questões da vida, da rotina, porque não pode mais sair na rua para brincar, né? E os amigos são virtuais. E aí chega esse amigo virtual que não se sabe quem é e que cria um bonding, cria um vínculo, um afeto, e aí começa a mostrar essa vida, essas ações mais sexualizadas, erotizadas. O que você pode trazer de orientação para esses pais? Olha, essa história de que eu preciso respeitar a privacidade do que o adolescente está fazendo, eu vejo que tem um equívoco sobre isso, tá? A gente muitas vezes está confundindo esses limites. Respeitar a individualidade do meu adolescente envolve ouvir a opinião dele, envolve conhecer os gostos dele, saber quais são as dúvidas, me aproximar, dialogar, encontrar hobbies que a gente pode fazer junto para fortalecer esse vínculo, conversar sobre o que ele quiser conversar, trazer os amigos para dentro de casa, trazer o namorado, a namorada para convivência, trazer para perto. E aí eu volto para aquele ponto. Quando a criança é pequena, os pais se debruçam muito nessas relações e entram no universo da infância. E quando é adolescente, o que muitas vezes os pais fazem? Os pais se afastam. E aí o adolescente se afasta, os pais se ressentem e fica uma barreira muito grande. E aí essa barreira aqui, esse afastamento, ele vai ser preenchido por alguém. E muitas vezes são referências negativas. E o mundo digital entra aí, né? Então, eu vejo que a gente precisa fortalecer todo esse vínculo, todo esse diálogo. A gente precisa fazer, sim, um monitoramento do que esse adolescente está acessando, com quem ele está falando, que horários ele está acessando, porque a gente hoje tem adolescentes que passam a noite no celular, nas redes. Os pais, ok, boa noite, e tá tudo certinho, e depois que todo mundo dorme, esse adolescente vai lá e passa a noite
Falando você não sabe com quem. Jogando não se sabe o quê. Então, precisa ter um monitoramento. Com quem está falando, o que está assistindo, o que está vendo. Acho que esse é um primeiro ponto. E o outro ponto é definir com esse adolescente outras estratégias, outras formas para canalizar essa energia. E aí eu estou falando de esportes, eu estou falando de arte, eu estou falando de instrumentos musicais, eu estou falando de atividades artísticas, sociais, em que eu posso também, aí, claro, de acordo com a cultura, com os valores de cada família, né? Mas que eu possa oferecer para esse adolescente outras possibilidades de prazer, de interesse, de autorregulação, de socialização, para além do recurso digital. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu tenho treinado fazer, é: mas o que, que você acha desse influencer? Acho fantástico isso. Por que, que você achou ele tão Isso, interessante? O exatamente. que, que você acha? Ah, mãe, porque ela dá muita dica sobre isso, sobre aquilo. Ah, legal. Mas tem alguma coisa que você acha assim que também não é legal? Eu acho que a gente tem que trazer. Porque não adianta eu Claro. dizer, não veja isso aqui, porque esse Ex- cara não é legal. Exatamente, exatamente, não faz sentido. É do ser humano querer saber o porquê das coisas. Não dá mais pra gente acreditar numa criação em que fala que tem sim, sim, não, não. Respeita porque pai e mãe é autoridade. Não tem mais lugar Eu para vejo que a isso. gente precisa estimular essa crítica e essa reflexão deles. Isso. Então, um dia desse, a minha filha de 12 falou: Mãe, você viu que a não sei quem terminou lá com. Com o marido, namorado, Isso, dizer. né? Aí ela disse: Esses artistas, eles terminam rápido os relacionamentos, né? E eu disse: o que que você acha disso? Ela disse: eu acho que às vezes eles mal se conhecem e já começam a namorar. Aí o primeiro probleminha, ele já se desentende. Eu falei: o que que você acha disso? Será que é assim mesmo o relacionamento? Acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, conversar. Então a gente tem que trazer. O que que você acha disso? Ótima oportunidade para conversar sobre Então, o essa, assunto. essa pessoa é muito legal, mas ela é humana também. Ela erra, ela se contradiz. Você já percebeu? Por quê? Porque o adolescente coloca essas personalidades em papéis assim muito perfeitos, né? E aí a gente precisa trazer essa crítica. Mas de repente ela é muito boa com dicas de beleza. Mas eu acho que com relacionamento ela tá precisando também buscar informações, entender melhor isso. Ou seja, essas personalidades não são perfeitas. Então a gente precisa trazer isso. E trazer exatamente esse olhar crítico para quê? Para quando aparecer alguma coisa, ela não legitimar essa ação, né? De, assim, legitimar e trazer naturalidade, falar, não, eu vou repetir sem juízo de Sem valor. parar para pensar Sem se isso parar tem a para ver pensar. comigo. Exatamente, exatamente. E a internet traz muito isso, né? Traz, ela dita muito o padrão e o que deve ser e o que e a pessoa que é, onda que vai na surfa na onda, na crista da onda, é aquele que tem poder de oratória e de persuasão. Esse influencer ele tem Uhum. né, esse grau, essa habilidade. E aí, imagina, um adolescente que está sem vínculo em casa, não tem esse contato, essa comunicação e é persuadido por essa personalidade que logo mais vai ser preso por lavagem de dinheiro. É o que mais tem, Sim, né? sim, É o que sim. mais tem. Olha, Sim. olha o perigo. E aí a importância da comunicação é para tudo, né? Para todas as relações. Imagina para uma relação que é pautada na criação, na educação que Sim, é de sim. pais e filhos. Querida, muitíssimo obrigado. Eu Que que papo agradeço. gostoso. Olha, ficaria aqui por horas. Quais as últimas dicas, assim, últimas palavras para os nossos ouvintes? Olha, primeiro,
Não repita exatamente a bagagem emocional que você recebeu. Você é uma outra pessoa, o seu filho é uma outra pessoa e essa é uma relação a ser descoberta e construída. Então a gente pega tudo que a gente recebeu de bom e aprimora, personaliza nessa relação. Essa relação do diálogo, ela não vai começar ali na adolescência. Senta aqui comigo, vamos bater um papo. Essa relação do diálogo e da sexualidade, ela vem desde cedo, desde bebê, desde pequeno, desde falar sobre o corpo, tirar as dúvidas da criança. Um outro ponto que eu vejo muito é os pais muitas vezes entenderem quando o adolescente está crescendo e ele vai para o mundo, né? O adolescente faz um movimento de buscar referências no social. E muitas vezes os pais entendem isso como um não gostar mais. E aí os pais não se reconhecem mais nessa relação. E aí começa um ressentimento. Agora ele não quer sair comigo, ela não quer falar comigo, mas existe um cérebro aí se desenvolvendo. E existem comportamentos que ainda estão se regulando. E eu sou o adulto dessa relação. Eu não tenho que me trocar com esse adolescente, eu não tenho que levar isso pro coração. Ah, ele disse que eu sou uma mãe muito chata. Aí eu fico com raiva porque ele disse que eu sou uma mãe muito chata, e aí ficamos duas crianças birrentas. Não, eu sou o Exato. adulto da relação, né? Então, entender que é um cérebro ali se desenvolvendo, uma personalidade se desenvolvendo. E o filho, a filha, o adolescente, a adolescente, eles não são cópias da gente. Acho que esse é um grande ponto também, né? Eles não são cópias da gente, eles são pessoas independentes de nós. Os filhos têm características nossas, mas eles são pessoas independentes. Eles têm gostos, eles têm características que podem ser muito diferentes da gente. E a gente precisa estar atento para conhecer esse filho. Todo dia é uma descoberta. Quem é essa pessoinha que está se construindo aqui do meu lado? Porque eu não sei, eu estou conhecendo. Recado dado. Recado dado. Muito obrigada. Obrigada. Catiúcia Araújo. Pronto. Comunicação não precisa ser conflituosa. Comunicação é ponte, é abertura, é vínculo, é afeto. Comunicação não é palestra, não é aula, não é interrogatório. Comunicação é conexão. Olha, muitas dicas aqui nesse podcast. Você sabe, agora é com você. Inspire-se e transforme-se.